A gente tem entrevistado especial para hoje para nos ajudar a compreender um pouquinho mais da doutrina da nossa igreja. Vamos receber ele então? Vamos sim. Aliás, como é que você fala, Zezinho? Amigos e irmãos. É com ele que nós vamos conversar aqui Que hoje. alegria ter a presença aqui do nosso arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Sua bênção. Tudo bom, meu filho? O senhor está bem? Amém. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Por favor, Dom Orlando. a oportunidade. Fique à vontade, viu? Aproveitar aqui o Dom Orlando conosco e agradecer também a Casa do Pão, projeto aqui do Santuário Nacional, que além de nos alimentar, também ajuda a jovens aprendizes a ter também a sua primeira profissão. Te agradece a você que visita a Casa de Nossa Senhora Aparecida, vem até aqui ao subsolo, faz a sua alimentação com as delícias da Casa do Pão e ainda ajuda nesse projeto social. Então, passando em Aparecida, não deixe de visitar a Casa do Pão aqui no subsolo, tá bom? Dom Orlando, antes da gente entrar nesse tema, a gente está no mês vocacional, só por motivo de curiosidade. Quanto tempo já de vida religiosa de ordenação presbiteral? Eu tenho 43 anos de padre e 23 de bispo. Que maravilha, Deus seja louvado, viu? A gente reza pelo Senhor, Amém. Agradece pela vocação, por ter o Senhor como nosso pastor. Agora, nesse tempo todo também, claro, nos ensinando a valorizar a vida, não é, Dom Orlando? Por que existe uma doutrina? E o que a igreja quer nos dizer com esses ensinamentos? Por que nós, católicos cristãos, devemos, então, seguir a doutrina, o ensinamento da igreja, Dom Orlando? Sem dúvida nenhuma, porque a doutrina faz parte da nossa fé. E Jesus também já nos trouxe uma doutrina. Desde o Antigo Testamento nós temos uma doutrina, né? Temos o nosso credo, temos a doutrina social da igreja, temos o nosso catecismo, portanto, doutrina é uma orientação para o povo de Deus. No fundo, até um ato de amor, porque o povo precisa, e todos nós precisamos de doutrinas na vida. Por isso, nossos pais também nos ensinam as verdades. E os governos também têm a sua doutrina. O que importa é que na doutrina estão valores a serem defendidos, tanto valores humanos como valores da fé, e aí a beleza então do nosso catecismo, do direito canônico, mas especialmente da Sagrada Escritura. O senhor falou do catecismo, nós temos aqui para mostrar ao povo santo de Deus que nos assiste, né? Orlando, que livro que é esse e a importância dele para nós católicos? Catecismo, existem muitos catecismos na vida, santos fizeram catecismos, mas esse é o catecismo da Igreja Católica, o último, que foi do tempo do Papa São João Paulo II, e o responsável por esse catecismo foi o então Cardeal Ratzinger, que hoje é o Papa Emérito Bento XVI. E o catecismo, ele sempre vai trazendo uma evolução também da compreensão da doutrina cristã, ele vai adaptando a doutrina, então ele tem esses dois lados. De um lado, a fidelidade à tradição, a doutrina não pode ser mudada na sua essência, mas ela pode ser mudada na sua compreensão. Então, o catecismo sempre nos ajuda a atualizar a tradição doutrinal da Igreja. Então foi isso que aconteceu no começo do mês, quando o Papa Francisco falou sobre a pena de morte, que não aceita de jeito nenhum e muda alguma coisa no catecismo, Dom Orlando? Exatamente. A doutrina de pena de morte no catecismo e na moral católica, ela era assim, concedida, mas não tinha uma força, uma obrigação moral, até porque diz assim, a pena de morte só se aplica em casos extremos, quando não tem outros meios para defender a vida das pessoas, enfim, o bem público e comum. Então, era uma doutrina, assim, um pouco, vamos dizer, sábia, no sentido de defesa, mas também equilibrando com o direito à vida, o respeito pela vida. Então, o que aconteceu mesmo foi que depois do Concílio Vaticano II, já antes com Pio XII, os nossos papas já iam pedindo clemência para aqueles que eram condenados à morte. Todos eles, diante de tantas execuções nesses governos que têm pena de morte, os papas pediam, então, a clemência, que não matassem. E o Papa Francisco, então, sabendo desta evolução, vamos dizer assim, do pensamento da Igreja, de respeitar a prioridade, a primazia da vida, ele então decretou que de agora em diante, então nós cristãos,
não podemos mais ser favoráveis à pena de morte. Quer dizer, ele seguiu um caminho que já os outros papas e os outros pontífices estavam fazendo, só deixou agora com mais clareza. No fundo, não mudou muito, clareou ainda mais o que a Igreja pensa a respeito da dignidade da vida. Orlando, a gente acompanha muito pelas redes sociais e lá todo mundo é corajoso de colocar suas opiniões e manifestar também os seus desejos até que são tristes, como a questão, tem que matar porque fez isso, aquele crime. Como que um cristão age? Sendo ele ou não vítima de um crime, enfim, de uma violência, como eu devo agir diante daquele que cometeu essa criminalidade? Então veja, o instinto de vingança, ele praticamente nasce com a gente, né? Com a nossa agressividade, com nossas impaciências. Já vimos lá a história de Caim, e esse instinto de vingança é que, no fundo, move o ser humano à guerra e à violência. Mas o cristianismo nos trouxe o perdão. E então o perdão 70 vezes 7. Um perdão absoluto. E esse perdão, ele quer sempre dar chance para que as pessoas que erraram, que elas então possam se refazer, se recuperar. Então o perdão diz assim: você está errado, eu não concordo contigo, mas eu não te elimino. Eu vou te dar uma chance pelo meu perdão para que você mude de vida melhor. Isso é o sentido até da carceragem, não é? A cadeia para a igreja, para a doutrina da igreja, inclusive pelas leis civis, é para ser um lugar de recuperação, de restauração das pessoas. Infelizmente, na prática não é assim, mas essa é a finalidade, então, da prisão. A recuperação, a reeducação e a reinserção de quem errou na sociedade. Porque o cristianismo é a única religião que crê na recuperação da pessoa. E isso é muito importante, porque nós temos santos que foram grandes pecadores que se recuperaram. Amém. A gente tem jeito, né, Orlando? A gente tem jeito, com a graça de Deus. Olha, estamos recebendo aqui no estúdio a presença do arcebispo de Aparecida, Orlando Brandes, que com muito carinho vem falar sobre a defesa à vida do nosso programa, nos ensinando um pouquinho já sobre pena de morte. E vamos entrar agora também no assunto do aborto. Lembrando que no último dia 3 e 6 de agosto, o Supremo Tribunal Federal falou mais sobre essas questões em audiência pública, debatendo sobre tornar aí, portanto, o aborto não ilegal no país, não ser um crime. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a visão da igreja e daqui a pouquinho, assim, depois da resposta do Orlando, a gente tem uma entrevista também sobre um testemunho de uma mulher que não abortou, uma história muito bonita que você acompanha daqui a pouquinho com a gente. Do Orlando, diante de todas essas discussões, a gente acompanhou na Argentina também, nosso país vizinho, o Senado não aprovou o aborto e essa discussão volta à tona no Brasil. Eu disse aqui no programa, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu agradeci aos nossos irmãos da bancada evangélica no Senado, porque pela maioria deles ali, que não passa no Senado nosso essa questão do aborto. Como que a igreja, então, está também dentro dessa discussão da questão do aborto que nós começamos nesse mês? Sempre a igreja esteve envolvida com a defesa da vida, a beleza da vida. Eu mesmo trabalhei na Comissão da Família na CNBB. Sempre estivemos muito atentos em diálogo com o Supremo Tribunal Federal, com os políticos. E falando da bancada evangélica, nós temos muitos deputados católicos que fazem um trabalho muito bonito também lá no meio dos políticos, não é? Em favor da vida e também assim por esse respeito, então, pela vida que vem de Deus. Agora, toda a discussão do aborto, no fundo, ela vem do não matarás. É então impressionante que o faraó queria que as parteiras eliminassem os meninos israelitas e elas não faziam. E ele cobrou delas. Elas disseram assim, essas mães são tão fortes que quando nós chegamos elas já deram à luz. Quer dizer, a defesa da vida já vem de longe, claro. E a igreja também, já desde o século II, tem documentos muito claros sobre, então, a dignidade da vida desde a fecundação. Porém, não faltou, nesse decorrer dos séculos e também da doutrina do magistério, das conferências episcopais de teólogos, é claro, esse diálogo cerrado, né? Quer na ONU,
quer nas instituições internacionais, o Vaticano, a Igreja, sempre então defendendo a dignidade da vida, a dignidade do embrião, o direito que o embrião tem, o direito de nascer. E essa discussão, Dorlando, cria muitos debates, né? A gente viu das pessoas pró e contra, e a gente vai se informando. E o cristão católico precisa se informar para ter esses argumentos também para defender a vida, né? Esta informação, ela é boa, mas ela é muito superficial, porque a gente ouve, tal rede de comunicação disse isso, tal fulano disse aquilo, mas nós precisamos mesmo do catecismo, nós precisamos de escolas de teologia, nós precisamos de argumentos convincentes, porque por trás da defesa do aborto, geralmente não é a verdade que está sendo dita, é uma ideologia, um interesse de determinados grupos. Então, nós precisamos nos aprofundar muito mais nesses estudos da teologia moral, do direito canônico, repito, do catecismo, do Concílio Vaticano II, para que a gente tenha argumentos para dialogar com o mundo. E nesse diálogo é muito importante, Zé, a gente dizer o seguinte: Deus perdoa todos os pecados, porque muitas pessoas ouvindo esses debates, elas entram numa grande depressão porque passaram por esse sofrimento do aborto. Então temos que repetir o que é a verdade. O aborto é sério, o aborto é homicídio, o aborto é pecado grave, mas a misericórdia de Deus é maior. A criança abortada é salva e quem abortou, às vezes em circunstâncias tão difíceis, a Igreja compreende e Deus compreende muito mais ainda. Porém, esse equilíbrio entre o perdão de Deus e a gravidade do aborto nos leva, é claro, nos colocar ao lado da vida inocente, da vida indefesa, que é exatamente, então, a vida humana desde a fecundação. Obrigado, Orlando, por essa explicação. E o Orlando falava do catecismo, o Luizinho vai mostrar para a gente aqui nas imagens, olha lá, o quinto mandamento, né? Está lá no parágrafo 2258 do catecismo, está aqui, né? Não matarás, e a explicação sobre o respeito à vida humana, como o Orlando bem nos ensinava, e está aqui nessa riqueza do catecismo, que é importante dizer, é um documento para todos nós, os leigos, por favor, também, você que não tem o catecismo, é uma riqueza para o nosso dia a dia. Agora a gente vai conhecer uma história que eu fiquei muito encantado, já há alguns anos, quando aconteceu a Paralimpíada aqui no Brasil, e nós tivemos a graça de conseguir o contato com ela, nossa produção conseguiu conversar com ela, e ela aceitou agora entrar com a gente via internet, via Skype, para contar o relato da sua vida. É com muita alegria e rendo graças a Deus por isso que a gente conversa agora com a Mônica Santos. Ela é ex-gremista do Brasil, paraplégica, e ela fez a escolha pela vida para ter a sua filha. E essa história a gente vai conhecer agora. Mônica, bom dia. Prazer conversar com você, mesmo que seja pela internet, mas eu estou muito feliz porque acompanhei a sua história desde o evento esportivo aqui no Brasil e fico feliz de você estar com a gente aqui no Bem-vindo Romeiro. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Que coisa boa. Olha, eu quero que você conte primeiro essa história para nós, né? Você casou cedo, essa união, foi mamãe com 19 anos. E aí, como que aconteceu todo esse processo para que você escolhesse pela vida da sua filha? Então, eu tinha muita vontade de engravidar e já fazia 2 anos que a gente estava tentando. E aí, simplesmente em 2 dias, eu acordei com uma fraqueza nas pernas e 2 dias depois eu acordei e não conseguia andar. E aí fui descobrir o que estava acontecendo comigo, descobri que eu estava grávida de 2 meses e logo depois já parei de andar na mesma semana. E aí abaixei no hospital e ficamos tentando descobrir o que eu tinha. E com 4 meses de gestação, já sem andar, descobri que eu tinha um angioma medular. E que foi através da gestação que começou a comprimir minha coluna. E aí entrou todo o caso de interromper a gestação para mim poder fazer a cirurgia e voltar a andar. Como que chama a sua criança? A Paola. Paola, coisa linda. Tá com quanto tempo? Tá com 15 anos. 15 anos. Isso. E eu lembro de ver uma foto linda
dela ao seu lado, né? A gente vai mostrar umas fotos agora no Bem-vindo, Romero, também, enquanto você conta essa história pra gente. E essa escolha, né? Porque você teve a consequência, porque é uma doença muito rara, né, Mônica? Essa doença que você teve durante a gestação, não é? Sim, eu tive um angioma medular e sou a única pessoa que teve no Brasil. Única pessoa no Brasil que teve a doença, olha só, gente. Isso. E aí, durante o tempo da gestação, você fez essa escolha, mas recebeu muita orientação de médico, pessoas próximas, dizendo, não, é melhor não dar continuidade. Como que foi para você essa batalha pelo seu sim à vida? Então, há 15 anos atrás, eles optavam em salvar a mãe do que o feto até os 5 meses de gestação. Como eu corria risco de vida e já estava paraplégica, eles tinham medo de acontecer alguma coisa, eles, os médicos. Então, fui bem pressionada a interromper a gestação para poder fazer a minha cirurgia. Mas assim, dentro de mim eu não tinha essa opção. Dentro de mim, desde o primeiro momento que eu peguei o exame e descobri que eu estava grávida, eu disse, pô, se Deus me deu uma sementinha é para mim continuar com ela. E aí eu sempre pedi para Deus que tivesse que acontecesse comigo e que deixasse um fruto para dar mais força aos meus pais e ao marido para continuar a viver. Então, assim, dentro de mim não tinha essa opção de interromper a gestação. Desde o primeiro momento eu tive certeza que ali estava um ser e que eu sempre quis, e independente de qualquer situação, eu acho que a vida do ser humano é mais importante. Ah, com certeza. Coisa linda o seu testemunho, você já é medalha de ouro eternamente, né? A gente rende graças a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida. E depois de um tempo você encontrou, através aí do esporte, esse jeito de mostrar toda a sua alegria de viver, não é? Então, graças a Paola, assim, todo mundo diz, tu salvou a vida dela. E eu sempre digo, ela salvou a minha vida. Porque depois que eu me tornei cadeirante, eu comecei a ter outros olhos para a vida. Eu acho que depois que tu passa por um momento de dificuldade, tu começa a dar outros valores a pequenas coisas da vida. E a Paola me tornou muito rápido independente na cadeira. A aceitação, a escolha foi muito rápido. Em 8 meses eu me tornei independente na cadeira. Eu já colocava minha cadeira no carro sozinha, tirava, dirigia, conseguia ir pro chão da minha cadeira, voltar para minha cadeira, fazer comida para ela, dar banho nela, trocar ela. Então ela me trouxe a vida de volta e ver o que realmente é válido hoje em dia. E aí isso me fez assim, pô, o que eu quero ser? Eu quero ser mãe, mas eu quero deixar um exemplo para minha filha. Eu quero que ela siga, que ela puxe um pouquinho a minha, assim, porque o mundo hoje está tão complicado, né? E eu queria deixar um pouquinho de alguma coisa para ela, assim, de garra, de superação. E eu disse, sempre gostei de esporte. E eu disse, eu vou procurar um esporte para mim fazer. E aí experimentei vários esportes até chegar na esgrima, que eu me apaixonei. E graças a Deus consegui a participação das Paralimpíadas no Rio 2016. E conto com a ajuda de vocês, eu estou fazendo palestra pessoal para mim poder treinar e tudo mais, para conseguir chegar em Tóquio 2020 representando Amém. O Brasil e toda a mulherada aí. Amém. Que venha Tóquio 2020, Mônica. Vamos estar torcendo Amém. Por você. Vai vir com a graça de Deus. Olha, obrigado pelo seu testemunho, pela sua história. Eu estou muito feliz mesmo e agradeço muito a Deus por essa providência de você conversar com a gente. Obrigado pela sua fé, um beijo na sua linda família, viu, Mônica? Obrigada a vocês aí pelo espaço. Que maravilha. A gente vai rezando, torcendo pela Mônica Santos para que possa participar em 2020, então, desse momento esportivo tão especial. Dorlando, que história linda, né? A gente vê esse sim pela vida que transformou a vida dessa mãe. Como ela disse, né? O milagre foi meu, não foi para minha filha, né? Parabéns a Mônica. Eu estava me lembrando que a história de Santa Gena Beretta Molla é a mesma. Santa Gena Beretta era uma médica, também correu o mesmo risco de vida como a Mônica, e a frase de Santa Gena Beretta é: entre mim e a criança, salvem a criança. Foi a mesma coisa que ela, em outras palavras, falou. Por outro lado, também nós vemos aí as mães que tiveram a infecção do Zika vírus, não é? Isso afeta o feto e tal. E tantas mães deram à luz e estão aí felizes com esses filhos, porque tantos já pensavam em abortar. E também vemos como os pais que têm filhos especiais com deficiência desde
útero materno, mas defenderam a vida, hoje têm o seu tesouro, sua maior alegria e se desdobram de amor por essas crianças. Coisa linda, testemunho maravilhoso. E aproveitando o que a Mônica falou, ela pediu, né, para a gente poder ajudá-la de alguma maneira a chegar até Tóquio 2020 e a gente vai passar o contato para ela, tá aí na tela também, eu vou falar para você, o 0 operadora 51 99767 4604, tá bom? Você pode entrar em contato aí para ajudar ela nessas palestras, falar sobre a vida dela. E também vamos falar sobre o e-mail dela para você anotar aí, quem sabe mandar um e-mail. É monicapaola@terra.com.br, tá bom? Tá aí a informação para você, a gente agradece mais uma vez a Mônica. Orlando, continuando falando sobre a defesa à vida, agradecendo mais uma vez o senhor pela presença, a gente tem um outro detalhe que se discute muito, né? Eutanásia. Esses dias a gente até escuta expressões assim, não, mas se eu estiver no estado vegetativo, não quero viver, que me tirem a vida. O que a igreja nos orienta sobre essa questão? Respeitar a vida desde o seu início até o seu fim natural. Porque a vida vem de Deus, Deus é o Senhor da vida, e se cada pessoa vai decidir, ou cada governo vai decidir, ou um médico vai decidir quando você, eu, alguém deve morrer, nós não respeitamos mais a vida e entramos numa grande insegurança. Por isso, então, a igreja também nunca concorda com a provocação da morte de alguém, ou por doença, ou por idade, e sempre, então, levar a vida até o fim, amar até o fim. E, muitas vezes, estas pessoas que levam a sua cruz também até o fim, são grandes colaboradores de Jesus Cristo na salvação da humanidade. Respeitar sempre a vida, porque ela é de Deus. Amém, amém. Queria pedir um favor para o senhor, fazer uma oração para nós hoje, no momento que o senhor falava sobre a misericórdia de Deus, muito tocava os nossos corações, né, Orlando? E por acaso uma mulher que já tenha feito o aborto, alguém que tenha orientado, peço essa oração para o senhor nos ajudar nessa manhã. Pois não, com alegria, sabe por quê, Zé? É que nós precisamos agradecer muito a Deus na oração as famílias que adotam crianças. Isto é muito bonito. E muitas instituições da pastoral familiar, dos movimentos, cuidam das mães grávidas, mesmo aquelas que tiveram gravidez por estupro, e essas mães decidem então dar a vida. Vamos rezar então por essas instituições. Pai de misericórdia, Deus, autor da vida, nós vos bendizemos, porque nos chamastes desde toda a eternidade a existir. Existimos porque somos amados e nossa vida vem de tuas mãos. Dai-nos a graça de sempre cultivar, respeitar e promover a vida desde a fecundação até o seu fim natural. E benditas as mães que sempre dão prioridade à vida nascente e a todos que compreendem, então, esta maravilha de viver e de promover a vida em todas as suas dimensões, inclusive a vida da Mãe Terra, que precisa alimentar todos os que nascem. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, hoje com a intercessão de São Maximiliano Kolbe, que deu a sua vida por um pai de família e sempre dizia, não esqueçam o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, viu? O senhor permite eu continuar usando o seu bordão ou é melhor parar de usar o seu bordão? Pode usar quanto quiser. Liberdade dos filhos de Deus, não é? Orlando, Deus lhe pague pela presença do senhor. Amém, obrigado, viu?